Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip e vamos falar sobre a Fórmula 1. George Russell supera Max Verstappen e consegue a pole position do Grande Prêmio do Canadá, uma das melhores classificações do ano. Primeiro o Piastri tomando a ponta, depois o Russell e aí depois o Verstappen, aí o piloto da Mercedes que tá andando bem desde o início do fim de semana. Classificação definitivamente não é o problema da equipe alemã. O problema é o ritmo de corrida e essa é a grande dúvida para amanhã. O quanto que o Russell consegue se defender, o quanto que ele consegue sustentar a ponta, porque assim, em volta lançada é nítida a qualidade do carro, mas a verdade é que para conseguir manter a liderança numa pista como a do Canadá, assim, não é a mais fácil de ultrapassar, mas também é possível, né? Aí que vai ser o grande desafio, e ainda mais considerando que o desgaste de pneus vem sendo uma nuance dessas últimas corridas, e a gente tem a gama mais macia de todas aí no circuito de Gilles Villeneuve. E assim, uma classificação que pode ser frustrante para as McLaren, o terceiro do Piastri, mas o Piastri sai sorrindo, né? Porque ele larga em terceiro, enquanto o Lando Norris larga apenas na sétima posição. E deu sorte também que o Leclerc não fez uma boa classificação no Q3, foi no final ele via com uma volta muito rápida e ele disse ter sido atrapalhado pelo radiar. Para mim foi um erro mais mesmo do Charles Leclerc, mas de qualquer maneira, né? O Norris larga na sétima posição, atrás do Andrea Antonelli, atrás do Lewis Hamilton e atrás do Fernando Alonso. Vocês acham que esses pilotos vão fazer corpo mole ou jogar minimamente fácil para o Norris? Se o Alonso perceber que tem ritmo para se manter ali, ele vai jogar muito duro. Eu não acho que o Alonso vai entregar nada de graça ali. Então, para mim, o Lando Norris se enfiou num problema grande, e se ele largar mal ali, pode ser que perca a posição para o Leclerc e a situação dele fique ainda mais complicada. Esse sétimo lugar é inadmissível porque ele erra a primeira tentativa, aí ele tem que dar mais uma volta de aquecimento, faz a volta com o pneu um pouco mais gasto e fez aquele tempo de 11.6. Na última tentativa não conseguiu melhorar e aí ficou a mais de 7 décimos da pole, invertendo o cenário do treino livre, onde a gente tinha ficado 7 décimos à frente do Piastri. Então assim, feia. A classificação de Lando Norris foi feia, né? Mas não é só deles que vamos falar. Primeiro falando do Q1, ficou fora Gabriel Bortoleto por apenas ali 8 milésimos, né? 7, né, que ele fica atrás. 8 milésimos a melhor, o tempo dele daria, assim, por aí pro Q2. Uma pena. Carlos Sainz muito atrapalhado por Isaac Hadjar, ficou na 17ª posição. Lance Stroll em 18º. Olha, Lance Stroll, ele pilotou nesse fim de semana, né? Já sabia que essa lesão aí não ia tirar ele. Se aquela lesão de 2023, que foi bem mais grave, não tirou ele, essa não ia tirar, mas é nítido que você vê a dor dele, o desconforto para pilotar, ele tendo dificuldade de sair do cockpit. Aí eu fico pensando, causa um acidente porque tá com a movimentação limitada, aí tem que sair rápido do carro, não consegue porque tá com dor, e aí a FIA permite isso acontecer. Eu acho que a FIA que tem que ser muito rígida e falar: recuperou 100% dessa lesão, então não pode pilotar, entende? Se você não recuperou 100%, você tem que ficar aí parado um tempinho até se recuperar totalmente. Eles não fazem isso, né? E o piloto volta de qualquer jeito. O Stroll não estava em condições de pilotagem no início de 2023 e ainda assim pilotou. Ele não está em condição de pilotagem ali, nitidamente um desempenho muito fraco na classificação, 18º lugar. Assim, ele não é grande coisa como piloto, a gente sabe disso, mas a verdade é que assim, você vê a dificuldade dele, física, já bateu no fim de semana. Olha, é vergonhoso isso, mas pior que isso, é a Aston Martin não saber colocar um freio nisso, né? Fica ali refém dos desejos de um piloto mimado e fraco. É o que o Lawrence Stroll faz a Aston Martin passar. Não é uma equipe séria, porque assim, carro tinha. É o 18º lugar, em comparação o Fernando Alonso ficou em 6º lugar. O Alonso fez um tempo de 11.5, né? Foi uma volta fantástica para o carro que ele tem. E assim, por pouco ele não foi o 5º lugar, por pouco ele não classificou à frente do Lewis Hamilton também. Então assim, o tempo do Fernando Alonso é um negócio para mostrar que o carro era muito competitivo e que é inadmissível o Stroll estar tão atrás. Assim, sinceramente, é patético a Aston Martin montar a equipe dessa maneira. O Alonso só está atrás do Stroll no campeonato por puro azar dele e por a sorte exacerbada que esse piloto tem, porque quase todo o resultado bom dele cai de paraquedas no colo. Ele não faz nada de especial na pista para construir isso, né? E aí, assim, ficou fora também o Liam Lawson, né? Não é muita surpresa, ainda mais o Rajai do Q3 não melhora muito a situação dele.
E é claro, Pierre Gasly, essa classificação do Gasly foi péssima, ainda mais levando 4 décimos do Franco Colapinto. Então, 16º Bortoleto, 17º Sainz, 18º Stroll, 19º Lawson e 20º Gasly. Todos vão ganhar uma posição no grid porque o Tsunoda que ficou em 11º lugar, e olha que a classificação do Tsunoda não foi ruim perante o que tinha sido as últimas, né? Ele recebeu 10 posições de punição por ter ultrapassado um carro durante a bandeira vermelha. Assim, o Bortoleto recebeu um desconto, porque quando foi dado, eles que não tinha como reduzir e evitar aquela ultrapassagem, estava em volta rápida. Parece que o Tsunoda só vacilou mesmo. E, assim, é um erro que ele não pode cometer. Largando de 11º, tinha chance de pontuar. Assim, o fim de semana inteiro sofrendo muito com o carro. É difícil de guiar esse carro da Red Bull, isso é nítido. Mas a verdade é que, assim, no final não conseguiu ter ritmo para passar por Q3. E agora larga em último, vai ter que superar essa galera toda e o ritmo de corrida não tem sido o ponto forte do Tsunoda. Aliás, nunca foi, né? Colapinto em 12º é um bom desempenho do piloto argentino, até porque vinha andando muito mal. A sexta-feira dele foi muito ruim, muitos erros, rodou bastante, atrapalhou a volta de um monte de pessoas, mas ele consegue um bom 12º lugar, volta rápida, superior ao Gasly na classificação. Hülkenberg em 13º é um bom resultado, e a Haas simplesmente existe com esse 14º do Berman e o 15º do Ocon. Avançaram Albon, Rajah, Leclerc, Norris, Alonso, Hamilton, Antonelli, Piastri, Verstappen e Russell. Na primeira tentativa, o Max Verstappen foi o mais rápido, fazendo 11.2. A volta tinha sido muito boa. E assim, muita gente foi fazer a segunda tentativa de pneus médios novos. E aí as pessoas vão perguntar: por que as pessoas estão usando os pneus médios e não os macios para classificar? E por que estão virando mais rápidos? Isso porque, assim, quando o pneu é muito macio, ele pode até ter mais aderência, mas ele pode superaquecer também. E quando ele superaquece, ele passa a fazer o carro sair de frente, ao invés de fazer o carro ter a aderência ideal. E aí aquele negócio, um pneu um pouquinho mais duro, faz com que ele possa não ter a mesma aderência do macio, mas ele opere na janela de temperatura correta a volta inteira. Então, assim, no segundo e terceiro setor, ele ainda vai estar andando muito rápido, diferente do pneu mais macio. Por isso que Alonso fez de médio, o Verstappen fez a volta de médio, o Russell de médio também. Talvez a McLaren devesse ter arriscado de médio com o Piastri, mas eles no final mantiveram a aposta nos pneus macios. E o Russell fez essa volta fantástica de 10.8, né? Baita volta dele. O único piloto que andou na casa de 10 durante todo o fim de semana. O Verstappen ficou com o segundo tempo. Uma primeira curva interessante, ainda mais depois do que aconteceu na Espanha, quando o Verstappen bateu de propósito no Russell. O que será que nos aguarda para esse fim de semana aí do Canadá, nessa primeira curva aí desse circuito, que assim, é próxima a distância, né, da linha de largada até, obviamente, a primeira curva, que é uma tangência que, assim, quem fica por dentro na primeira parte, fica por fora na segunda, né? Então, assim, o Max Verstappen ele pode tentar ir por fora para ter a preferência por dentro na segunda. É curioso ver, se bem que aí eu tenho que pensar onde larga o piloto que fez o melhor tempo, do lado de dentro ou do lado de fora. Isso é bem curioso também para pensar. De qualquer jeito, é uma primeira curva em que a gente deve ver aí dois pilotos lutando ferrenhamente para conseguir o primeiro lugar. E o Max Verstappen, lembrando, né, ele está ameaçado de perder uma corrida pelos pontos de superlicença. Então, é aquele negócio, né, tem que ser comedido. E assim, a gente sabe que o Verstappen não vai ser, né. O Piastri com o terceiro tempo foi frustrante para ele, mas no ritmo de corrida a McLaren tem condições de ganhar essa corrida. Mas vamos ver, não acho que vai ser fácil. E assim, não é como se a McLaren tivesse vencido todas as corridas esse ano. Não aconteceu. A gente viu aí o Max Verstappen levou 2 vitórias. E assim, tem corridas que o ritmo da McLaren ameaçava não ganhar, como aconteceu lá em Jeddah. Em Jeddah, se não é a punição do Verstappen, é aquele negócio, o ritmo para ganhar ele tinha. E assim, André Kimi Antonelli, quarto tempo, olha, andou o fim de semana muito atrás do Russell, ainda fica quase meio segundo atrás, mas no final conseguiu achar tempos muito bons e o quarto lugar é muito bom para o jovem piloto de 18 anos, né? 17 é exagero, mas ainda assim, 18 anos pilotando na Fórmula 1, eu com os meus 18 já tinha feito ensino médio, mas ainda assim, é aquele negócio, né? Não dá para comparar minha vida com a do Antonelli, né? Mas o garoto é bom, é muito talentoso. Hamilton em quinto, eu não acho que ele ia largar à frente do Leclerc, o ritmo dele vem sendo novamente muito lento comparado do piloto monegasco. Acho que dava para fazer melhor com essa Ferrari, acho que a Ferrari tinha mais carro do que o quinto lugar, mas ele ainda acertou uma volta. O Leclerc não fez isso no Q3. Alonso, para mim, tirou leite de pedra com esse carro da Aston Martin, mas o fim de semana inteiro andando rápido. O Alonso, historicamente, sempre andou muito bem nessa pista do Canadá. Em 2003, com a Renault, fez uma corrida fantástica. Agora em 2005, ganhou foi o Raikkonen, não foi o Alonso, né? Mas em 2006 foi o Alonso que ganhou.
2007, na verdade, ele teve problema, ele foi ultrapassado pelo Sato na Super Aguri, né? Mas eu sempre lembro do Alonso correndo bem no Canadá, 2012 também chegou a lutar pela vitória. Então, assim, o Canadá é uma pista que tradicionalmente o Alonso gosta muito, ele classificou em segundo com a Alpine em um dos anos, então essa pista o Alonso realmente se sente muito confortável e ele fez uma classificação brilhante, né? Todas as classificações andando muito rápido e essa volta dele, 11.5, é realmente surreal, até porque a Aston Martin está muito lenta de reta. E acho que esse vai ser o grande desafio do Alonso, conseguir contornar os problemas de falta de velocidade de reta da Aston Martin. Por outro lado, me parece um carro rápido de curva, o carro sempre voando no primeiro setor o fim de semana inteiro, e na última volta dele ele fez um segundo setor tremendo para o carro que ele tem disponível, né? Lando Norris em sétimo é uma das grandes decepções da classificação, para o carro que tem era para ter pelo menos largando em quarto, atrás ali do Piastri pelo menos. Oitavo para o Charles Leclerc, errou a volta dele, não fez nenhuma volta boa nessa última parte da classificação. O Isaac Hadjar em nono lugar, baita classificação com o carro da Racing Bulls, né? E a gente teve o Alexander Albon fazendo o 10º tempo. E é uma vitória muito importante para o Albon, no aspecto de que no Q1 a carenagem do carro dele, né? Que cobre aqui a tampa do motor, né? Estourou, né? Isso já aconteceu algumas vezes com o Berman na pré-temporada, com o Verstappen na Malásia em 2015. Não é comum, mas acontece aí da carenagem dos carros, assim, do nada espatifarem daquele jeito, né? Mas fato é que, assim, conseguiram consertar a tempo, ele fez a volta que garantiu ele no Q2, foi pro Q3, no Q3 ficou só com 10º tempo, mas, assim, colocar o Williams para largar na posição de pontos é muito importante, ainda mais com o Sainz apenas largando em 17º. Então, a ver o que vai acontecer. Tomara que tenhamos uma corrida de muitas paradas, de muita variedade estratégica, para que o Canadá nos entregue aquele espetáculo que já foi nos capaz de entregar, em corridas incríveis como a de 2010, corridas incríveis como a de 2012, 2014. O Canadá já foi palco de corridas fantásticas na história da Fórmula 1, o circuito 2011 também, aquela corrida foi uma das melhores que eu vi na vida. Esse circuito tem muita história para contar, um circuito magnífico. Eu acho que ele pode entregar um grande espetáculo. Ano passado a corrida também foi muito boa. Então vamos ver o que esperar desse grande prêmio do Canadá. Pelo menos esse ano, não conflitando com as 500 milhas de Indianápolis, como a Liberty Media propositalmente vai fazer para o ano que vem. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.